Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer enorme sempre contar com a sua audiência. Se você está chegando, não esqueça aí de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ativa e não perca a oportunidade de dar um like se você tiver gostado do vídeo. Pessoal, tem muita gente com bola de cristal aí já falando assim: vejo que vai acontecer uma grande polarização no Brasil e vejo que agora, né, vai voltar o ano de 2018 em que havia aquela questão do o Bolsonaro contra o PT, né, de tal, não pode deixar. Para isso, pessoal, vocês estão partindo do princípio que as coisas vão continuar do jeito que elas estão hoje. E eu quero dizer para vocês que esse cenário que a gente está vendo hoje, nesse dia 10 de março de 2020 e 2021, é um cenário muito frágil ainda, no sentido de que ele pode mudar com muito pouco esforço. Rapidamente, esse cenário muda, porque a situação do ex-presidente Lula ainda é muito abstrata, ainda está muito em aberto. Ele pode eventualmente voltar a ser julgado pelo novo juiz responsável pelo caso e ter uma condenação, só que dessa vez por um juiz que é o juiz ali natural, né, o juiz legítimo, pela vara legítima, né, pela a responsabilidade legítima, e isso o tirar de cena novamente. Então, tá tudo muito abstrato ainda. E isso também significa que vocês estão partindo do princípio, ou quem pensa assim, né, que já dá para prever tudo que vai acontecer, a mesma polarização, né, esquerda-direita e tal, o centro fica meio diluído. Você, para achar que isso já está certo de acontecer, você está partindo do princípio de uma modalidade de pleito anterior a 2020. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado foi um divisor de águas. O ano passado nós descobrimos que não adianta, para você conquistar um pleito desse, não adianta ter tempo de televisão, não adianta falar as coisas que o povo quer ouvir, não adianta ter aliança forte, não adianta ter clamor popular, não adianta realizar comícios ali lotados de pessoas, não adianta nada disso, né? Nós vimos que às vezes lá do porão, né, da sua casa você consegue conquistar uma eleição. Não adianta ter recorde de pessoas querendo que você seja eleito, porque o outro que está no porão pode ter mais recordes ainda, né? Pode ter um novo recorde. Então, hoje o que nós estamos vendo é um cenário que ele está sendo desenhado, creio eu, que na verdade como uma grande forma de diversionismo. E diversionismo não tem nada a ver com diversão, né? Tem a ver etimologicamente, né? Mas não tem a ver com a ideia de se divertir. É claro que a diversão é uma espécie de distração, né? O cara fala assim, ó, tô precisando me distrair, então vou me divertir. Divertir tem a ideia de distração embutida na sua etimologia. Porém, o diversionismo é mais entendido como uma espécie de estratagema que é usado ali em reuniões ou assembleias ou pela mídia ou de forma da cultura de massa para impedir que se discuta ou se aprove uma lei ou uma resolução, ocupando todo o tempo ou desviando-se a atenção dos participantes para um assunto diferente daquilo que está sendo tratado. Então a ideia é tirar de cena e sempre deixar as pessoas atônitas, sempre deixar as pessoas assim no estado constante de pessoas aturdidas constantemente. Ou seja, a ideia é o seguinte: quando a pessoa acha que está dando para entender o que está acontecendo, quando a pessoa acha que está dando para entender a realidade, eles colocam um novo elemento que faz a pessoa ficar desnorteada novamente. Então é desnortear constantemente a pessoa, diminuindo a sua capacidade de perceber a realidade ao seu redor e de entender ou também de tentar transformar essa realidade. É uma situação muito semelhante ao que hoje, não hoje, né, mas há alguns tempos já no meio militar se chama de conflitos híbridos, né? É dessa forma que funciona. Dentro dessa ideia de conflito híbrido, você acha que o inimigo vai aparecer, né, com seu uniforme tradicional, que ele vai fazer as suas operações de forma tradicional, mas ele faz tudo de forma não tradicional. É por isso que esse tipo de conflito híbrido é chamado de influência híbrida, né, adversário híbrido, guerra não linear, ou não tradicional, né, ou especial.
É um novo tipo de lidar com os problemas, né, em termos de disputas ali bélicas, que vai misturar táticas tradicionais com táticas novas, né? Mistura a questão de guerra política com guerra convencional, irregular, a chamada cyberguerra, com outros métodos também, como desinformação, diplomacia, lawfare. Mas aí o que acontece? A grande questão é que, ao combinar a situação tradicional com a situação não tradicional, a ideia é que o agente ele evite a responsabilização ou a retaliação. Ou seja, é você atuar de várias formas ali, surpreendentes, para que a pessoa não entenda de onde está vindo o problema, quais são as origens e as consequências e como lidar com isso. Hoje, o que a gente está vendo nesse confuso cenário político é mais ou menos algo nesse sentido, né? Desinformação funcionando a todo vapor, o diversionismo distraindo do que realmente importa e também as situações híbridas funcionando. Antes da gente continuar, gostaria de lembrá-los que a gente está no finalzinho de uma promoção muito legal lá na livraria, onde você pode adquirir o meu livro, Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI, está saindo de R$ 27,90 por R$ 19,53, além dos meus outros livros que tratam mais de estudos bíblicos, estudos de grego e hebraico. Esse livro aqui, o Davi, o Homem Projetado por Deus, que vai tratar da história do rei Davi a partir do idioma hebraico. E esse livro aqui, Carpós Desvendando os Frutos do Espírito, onde eu vou falar sobre o fruto do Espírito, sobre o conceito bíblico de salvação, tudo a partir do texto bíblico grego e hebraico. E além disso, você tem a oportunidade também de adquirir a minha história em quadrinho, Caleb, Caçador Gigante, onde você vai estudar a história de Caleb lutando contra o gigante Talmai de uma forma muito inovadora. Os links estão aqui embaixo. Penúltimo dia hoje, então aproveite a oportunidade. Pessoal, pergunto para vocês, adiantou o presidente americano ter todo aquele grande apoio popular? Não adiantou. Adiantou ele falar o que o povo estava querendo ouvir? Também não adiantou. Adiantou fazer aqueles comícios cheios de gente? Não adiantou. Por quê? Porque o sistema, né, não queria que ele continuasse, né? Não adiantou nada disso. O outro cidadão ficou lá no porão e acabou vencendo. A gente não pode lidar com o pleito do ano que vem, né? O sufrágio universal aqui do Brasil programado para o ano que vem, sem levar em consideração o que nós acabamos de ver acontecer no território americano. Isso traz um elemento completamente novo nessa análise que a gente começa a ver. Então, não fiquem aturdidos, nem deixem a sua atenção se desviar com essa novidade aí de que agora o ex-presidente Lula tá no jogo, tá no páreo. Porque não é certo que ele vai estar no páreo, porque a situação dele em termos jurídicos ainda é um pouco incerta. Sem falar nisso, nós temos ali o que nós vimos lá fora, né, nos Estados Unidos, foi quem é o predileto do sistema, né? Não adianta nada. Você pode ver que aquela que eventualmente acabou se tornando a vice, nas prévias lá do Partido Democrata, ela teve uma performance tão fraca, mas tão fraca, que ela até desistiu. Ela teve uma porcentagem de votos e de aceitação nas prévias que foi ínfima, porque ela chegou a atingir 2 dígitos nas pesquisas de intenção de voto, mas ela viu o seu apoio despencar para menos de 4% nos últimos meses, depois que ela participou de um debate e a debatedora ali acabou com ela no debate. Ou seja, uma mulher que estava disputando a vaga para se candidatar a presidente, que estava com 4%, acabou lá na frente se tornando aquela que virou a vice e que está com grande potencial aí de se tornar efetivamente a líder da nação americana, porque o presidente, todo mundo está vendo que ele está com alguns delays ali na sua cognição, né? Basta você ver que essa semana ele esqueceu o nome do seu secretário de segurança e esqueceu também a palavra Pentágono, né? Já mostra que a situação não está tão favorável para ele, não. Assim como o ex-presidente falou, né, que ele deveria ficar atento com a 24ª emenda americana, que ela vai tratar aí da substituição, né, dos presidentes quando eles estão impedidos. Então, pessoal, vamos ficar atentos nessas movimentações, porque no final das contas, lá nos Estados Unidos, valeu quem o sistema queria.
Então vamos ficar de olho. Quem será que o sistema está querendo? Quando a gente fala de sistema, estamos falando de Big Tech, Big Money, Big Media e por aí vai, né? Que é Big Tech é o Vale do Silício, Big Money é o Wall Street, né? O mercado financeiro, Big Media é o complexo midiático, né? É nessa questão que a gente tem que ficar de olho. Quem eles estão patrocinando? Quem eles estão colocando lá na frente como solução para o Brasil? É o ex-presidente Lula? Quem vai ser? É aí que a gente tem que ficar de olho, porque esse será o escolhido a dedo. E vale perguntar também, tem algum queridinho do Dragão Vermelho do Oriente? Quem é o queridinho do Dragão Vermelho? É aquele que um tempo atrás ficava falando a favor do partido deles lá? Ou é aquele que tem feito as suas parcerias econômicas lá com o Oriente? Qual vai ser? É esse que a gente tem que ficar de olho. Isso é o que realmente importa. Muito mais do que está sendo falado, mais o que está sendo feito. Então, cuidado para não ficar aturdido com essas novidades e achar que 2018 voltou. 2018 não volta nunca mais, porque 2020 instaurou uma nova realidade, não só no mundo político, mas no mundo como um todo. Você sabe disso, você sabe por quê. Então, deixa essa reflexão. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Voltamos às 17 horas com a nossa live da tarde. Esteja conosco. Um abraço, valeu!